Mentira. A Bíblia diz que assim como o rosto é refletido na água, assim o coração é refletido no homem. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, esse é o processo de santificação em que Deus muda o coração e isso é refletido no exterior. Mateus 15, 19, Jesus diz assim, Mateus 15, 19, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, é do coração. Pessoa é um blasfemo, de onde que veio? Do coração. Ele é um adúltero, de onde veio? Do coração. Ele é uma vaidosa, do coraçãozinho dela. E Deus está vendo tudo isso. Quantos querem entrar um dia no céu? Quantos querem entrar um dia no céu? Levante a mão e diga glória a Deus. Então você tem que entrar por este caminho. Não tem outra opção. Este é o caminho. Muito bem. Como é que acontece esse processo de santificação na nossa vida? Como é que a gente vai entrando nesse caminho apertado e vai deixando essas coisas, vai consagrando o corpo? Como que funciona isso? Romanos capítulo 8, verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Pastor Humberto, o que é carne? Os que se inclinam para as coisas da carne, é para quem come churrasco? Não, não é isso. Essa palavra carne vem do grego sarx, que significa as coisas da natureza humana. Ou seja, se você se inclinar para aquelas coisas que o teu velho homem gosta ou gostava, você vai se dar mal. Os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, nas coisas do Espírito. Porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Então veja, olhe para mim aqui. Você vai tomar a decisão. Para que lado você vai se inclinar? Se você se inclinar para as coisas do Espírito Santo, você vai ter vida e vai ter paz. Se você se inclinar para as velhas coisas, você vai morrer espiritualmente. Vai ser como uma criança que nasce, foi gerada, nasceu e morreu. Então por isso que muita gente às vezes está na igreja e daqui a pouco está fora da igreja. Alguém diz assim, puxa, eu acho que ele nunca foi salvo. Não, ele foi salvo, mas morreu. Ele teve vida um dia, mas morreu. Porque ele se inclinou para as velhas coisas. Ele se inclinou para as coisas da carne. Agora diz assim, mas o que se inclina para o Espírito alcança vida e paz. O que são essas coisas do Espírito? Essas coisas do Espírito. As coisas do Espírito, tem muitas coisas que eu posso dizer que são coisas do Espírito, mas eu vou falar só 3 hoje, porque o tempo não permite. Primeira delas, oração. Se você quer ter uma vida espiritual, e agora aqui, irmãos, preste atenção que isso é muito sério. Tem muitos crentes que não conseguem permanecer. Muitas pessoas que vêm até de outras igrejas, vêm aqui na nossa igreja e dizem assim, puxa, que legal, eu senti a presença de Deus nessa igreja, eu fui curado. E aí eles vêm e conversam com o pastor Paulo, eu quero vir para essa igreja. Aí eles vêm, mas não conseguem permanecer. Por que razão? Porque nós não conseguimos nos santificar com a nossa própria força.
Nós só podemos nos santificar se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito Santo. É Ele que vai nos santificar, não é nós. Nós temos que fazer é nos inclinar para as coisas do Espírito Santo. Mas a obra de santificação é o Espírito Santo que faz. E a primeira dessas coisas é a oração. Mateus 21:13, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Esse lugar aqui tem que ser casa de oração. É por isso que a nossa igreja não tem campo de basquete, não tem campo de futebol. Por isso a nossa igreja não tem chá beneficente, não tem risoto, carreteiro. Não. Porque este lugar aqui tem que ser chamado casa de oração. É a oração que vai nos dar força para vencer. E nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. O inimigo procura sempre tirar a oração da igreja. Por isso nós incentivamos aqui a oração e o jejum. Olha, nós temos uma visão tão séria disso, irmãos, que nós, a igreja, oferece a igreja oferece para os irmãos que são pobres, que congregam aqui na sede, os irmãos que não têm condições financeiras, não têm muitas condições financeiras, que congregam aqui na sede. E você quer vir orar e jejuar aqui no nosso culto de oração e jejum no sábado, a igreja paga a sua passagem. A igreja paga. Nós levantamos uma oferta no próprio sábado e a gente paga a sua passagem. Se você congrega numa congregação, uma área, vai lá na sua área. Todas as nossas sedes diárias estão abertas no sábado, durante o dia inteiro. Lá vai estar o pastor da igreja, lá orando o dia inteiro, naquela sede diária. Você vai lá, você vai encontrar o seu pastor lá. O encarregado de igreja lá. Vai lá. Ore junto com ele. Aleluia. Então você pode vir aqui. Sempre você vai encontrar aqui no sábado, ou eu, ou o pastor Plauto. Venha. Nós pagamos para você vir orar. Porque eu sei que é isso que vai te dar força espiritual. O único pedido que a gente faz é que você diga: olha, eu não tenho condições, mas vou vir, para a gente reservar o dinheirinho para você. Vem aqui, chega aqui, dobra os joelhos, vem orando. Cansa, senta, lê um pouquinho a Bíblia. Eu duvido que o diabo vai conseguir te vencer se você entrar neste caminho de oração. Porque este é o caminho, meus irmãos. Quem entra neste caminho é vitorioso. Porque está se inclinando para as coisas do Espírito. Em Lucas capítulo 5, verso 16, a Bíblia nos mostra o segredo espiritual de Jesus. Sempre depois que Jesus fazia os milagres, Jesus é diferente do que nós fazemos, né? Nós, às vezes, ficamos eufóricos. Quando acontece uma campanha e Deus faz um monte de milagre, a gente fica contente, sai contando, sai falando. A Bíblia diz que cada vez que Jesus fazia um milagre, diz assim, Lucas capítulo 5, verso 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Depois da vitória, ele ia orar. E aí ele tinha mais vitória. Aí depois da vitória ele ia orar, aí tinha mais vitória. E era uma bola de neve o ministério de Jesus, crescendo, 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 crescendo. Os discípulos, os apóstolos, seguiram o exemplo de Jesus. Em Atos 6,4 diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz assim, como? Orai sem? Diga para o teu irmão, ora sem cessar, meu irmão. Continua orando, continua buscando. Isto é se inclinar para as coisas do Espírito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se inclinar para as coisas do Espírito. Em segundo lugar,
inclinar-se para as coisas do Espírito é ler a palavra de Deus. Ler e orar. Ler a Bíblia e orar. Escute agora, por favor. Irmãos, preste bem atenção. Deus tem falado muito comigo, irmãos, que nós temos muitos crentes em nossa igreja que são crentes fracos. Por quê? Porque você se baseia no culto. Aí eu vou lá no culto de terça-feira, o pastor Humberto prega uma palavra e eu saio fortalecido. Aí o que acontece? Aí você vai, quando chega na outra terça-feira, está quase morrendo. Aí vem de novo. Ai, dá uma sobrevida. Né? Ou então, na quinta-feira eu vou lá, o pastor Plauto, a equipe, ou no sábado, o irmão Onofre, a juventude é uma bênção. Agora veja, se você quer vencer, você não pode viver, comer pela mão dos outros. Amém, glória a Deus, vem aqui, o pastor Humberto está aqui para pregar mesmo, para isso que eu estou aqui, para isso que Deus me chamou. Mas você tem que ter uma vida de disciplina diária. Imagine só, meu irmão, se você comesse só uma vez por semana, ou comesse só terça, quinta, sábado e domingo, só à noite, você ia morrer, ia ficar doente. Mas a comida é boa, eu vou lá no melhor restaurante de Porto Alegre. Amém, glória, vai, come. Mas não adianta, tem que ter comidinha no dia a dia. Coisa boa a gente ir num restaurante comer comida boa, gostosa, né? Você vem na terça-feira aqui e eu passo o dia inteiro preparando comida para você. Dá uma comidinha boa. Mas não adianta só comer aquela comidinha boa e não ter o pãozinho todo dia, não é? O cafezinho com leite de manhã, o feijãozinho com arroz. Tem que ter. E esse feijão com arroz é a oração em palavra. Então veja uma coisa, eu pergunto, você leu a palavra de Deus na tua casa hoje? Não precisa levantar a mão. Você leu a palavra? Acho que não, né? Leu um capítulo da Bíblia, levantou, ficou em pé, se acordou de manhã, e abre a Bíblia e lê tirar uns momentos de oração. Antes de sair de casa, você orou hoje? Dobrou o joelho para orar? Ou só fez aquela oração na corrida, né? Na hora, na porta, já assim, Senhor abençoa, Senhor, minha mãe. Nem ele sabe o que ele disse. Só entendeu que disse em nome de Jesus, amém, só isso. Então, pastor Plauto, o que acontece? Estamos tendo crentes raquíticos. Porque não tem uma disciplina diária de se inclinar para as coisas do Espírito. De ler a Bíblia, de orar. Glória a Deus. 1 Timóteo 4,13, a Bíblia diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Glória a Deus. E por último, meus irmãos, o tempo não vai permitir encerrar essa mensagem, mas se Deus permitir, eu vou continuar pregando esta mensagem na terça-feira que vem, se Deus permitir. Jejum e vigília. Inclinar-se para as coisas do Espírito, ler a Bíblia, orar todos os dias, como se come arroz e feijão, como se come o pão com café com leite. E jejum e vigília. Marcos capítulo 2, verso 20, Jesus disse: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus disse então que depois que ele fosse para o céu, nós, a sua igreja, deveríamos jejuar. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 5, a Bíblia fala a respeito de Paulo, contando como era a sua vida particular. E ele diz no verso 5, na última parte: nas vigílias e nos jejuns.
No capítulo 11, verso 27, o apóstolo Paulo diz assim: em trabalhos, em fadigas, em vigília